minutos, quem recebe muito também, Adroaldo Leal, que tá chegando agora direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem transmissão aqui na Rádio Fã, bola em jogo com Cruzeiro e Botafogo, ou Botafogo e Cruzeiro lá direto do Engenhão, Kenner Tarabal, Adroaldo Leal, Rafael Mendonça, Amanda Buru, Luciano Dias, não é isso? E toda a rapaziada aí da equipe show da Rádio Fã, comandada aí pelo Matheus Oliveira, que estará aqui na ancoragem, acompanhando o jogo do Cruzeiro contra o Botafogo. Mas antes disso, aqui no Resenha, Adroaldo Leal, com as informações do Cruzeiro, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde pra você, Adro, seja bem-vindo ao Resenha da Fã. Fala comigo, Grice, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligadinho no Resenha da Fã. Já peço desculpa pela qualidade do áudio, né, porque não é aquela qualidade que a Fã tem, mas é porque eu estou aqui já praticamente chegando no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, pra Botafogo e Cruzeiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro em busca da vitória, né, afinal de contas aí, vem de 2 resultados negativos. A tendência é de que o técnico Tite mande a campo aí o que tem de melhor, com Cássio no gol, o William na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno e aí também o Jonathan Jesus e o Kaique na lateral esquerda. Por falar no Kaique, daqui a pouquinho vamos falar a respeito do Kaique, que pode estar deixando o Cruzeiro, viu? O meio-campo viria com Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e lá na frente, Wanderson e Caio Jorge. Esse, o provável Cruzeiro para encarar o Botafogo hoje às 9h30 da noite. Já deixo aqui o convite, viu? Às 8 horas da noite, a gente fala direto aqui do Newton Santos para levar para vocês todas as emoções de Cruzeiro e Botafogo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Bom, agora bora com um pouquinho de polêmica, né? Porque o Kaique pode sim deixar o Cruzeiro. O time do Como da Itália está muito interessado no jogador e está com pressa para contratar o Kaique. Ele não quer contratar o Kaique na janela do meio do ano. O Cruzeiro tem uma proposta na casa entre 10 e 12 milhões de euros pelo jogador. E, de acordo com o Cruzeiro, né, a gente procurou o Cruzeiro. O Cruzeiro disse que não fala nada sobre transações que não aconteceram, mas essa transação pode sim acontecer. Inclusive, a gente vai aguardar o jogo de hoje para ver se o Cruzeiro dará algum posicionamento em relação ao Kaique, né? Lembrando que se o Kaique for embora, aí o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado para buscar lateral esquerdo, porque tá vendendo os dois. Bem, outro jogador que também tá deixando o Cruzeiro aí é o Fernando, atacante. Ele está indo aí pro Santa Clara de Portugal. O Cruzeiro ainda vai manter 50% dos direitos econômicos aí do Fernando. Fernando que foi um dos destaques do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não será aproveitado no time principal do Cruzeiro. Com isso, o Fernando então indo para Portugal e o Cruzeiro ganhando dinheiro e segurando ainda 50% dos direitos econômicos do atleta. E eu pergunto para vocês, como é que o Cruzeiro vai fazer uma vez que tá vendendo aí seus 2 laterais esquerdos, hein, Gris? Vai no mercado, que lateral o Cruzeiro pode buscar no mercado para chegar, vestir a camisa e suprir aí essa possível venda do Kaique, claro, deixando aí mais uma vez o convite. Hoje às 8 da noite, a gente fala ao vivo aqui do Newton Santos, do famoso Engenhão, para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E claro, vamos ver aí na entrevista coletiva do Tite, depois ali na Zona Mista, se a gente consegue apurar mais informações a respeito dessa possível saída também do Kaique. Combinado? Então, é isso que tenho de Cruzeiro e às 8 da noite estou de volta aqui direto do Rio de Janeiro para transmitir, para trazer para vocês aí as emoções de Cruzeiro e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço e até lá! Um abraço, Adroaldo Leal. Você não mandou, não tem como eu descobrir sozinho. Eu não sou tão bom assim também, não. 5h31. Olha só, até fui conferir de novo meu WhatsApp aqui para ver se estava tudo certo. Vamos lá, gente. Um abraço para Adroaldo Leal. A partir das 8 da noite está chegando. Se chegar a tempo lá no Engenhão também, ele volta aqui para falar um pouco do estádio, para como é que tá o ambiente e tudo mais lá no Rio de Janeiro. Olha só, aqui no nosso youtube.com/Rádio Fã Oficial, a rapaziada já está a milhão aqui, reclamando da venda do Kaique. A gente recebeu uma mensagem aqui também no nosso WhatsApp, deixa eu registrar aqui, uma mensagem do nosso ouvinte, o Raimundo Meirelles, do Fortaleza. O Cruzeiro está se desfazendo dos seus laterais, não vai ganhar nada, mensagem do Raimundo. E aí eu vou começar, antes da gente falar do jogo, vamos falar muito do jogo daqui a pouco, Cruzeiro e Botafogo, mas não tem como a gente fugir dessa questão dos laterais. E é curioso, vocês vão se lembrar, quando a gente estava debatendo isso aqui, os laterais do Cruzeiro, como é que vai ser? Eu falei que independentemente do Cruzeiro vender agora algum deles nessa janela, o Cruzeiro devia estar atento ao mercado de lateral esquerdo, porque em algum momento ele ia perder os seus 2 laterais. Porque eles são muito bons, são muito jovens e o mercado está de olho. Mas a gente não esperava, né, Amanda, que fossem ser os 2 assim, numa tacada só, embora o Cauã, mesmo que seja confirmada a venda, só vai ser transferido no meio do ano, mas a gente não esperava que fossem ser os 2 de uma vez, né?
Não, viu, Grace? Existe um ditado popular que fala que quem tem um não tem nenhum. O Cruzeiro acho que tá inovando esse ditado. Quem tem dois pode não ter nenhum também, né? Enfim, nós sabemos da qualidade dos dois jogadores. São atletas que já vinham sendo monitorados por clubes lá de fora já tem um tempo. Isso não é novidade para o torcedor cruzeirense. A questão acho que precisava o Cruzeiro ter optado nesse momento por quem vender, levando em consideração que existe um projeto esportivo sólido em suas mãos para 2026. E por isso desfazer de dois grandes atletas, um titular e um outro reserva, mas com muito potencial para virar o titular, e simplesmente não ter mais ninguém. Isso, claro que incomoda o torcedor e com razão. Não dá para a gente levar em consideração que o Cruzeiro vai pegar o valor da venda desses dois atletas e achar que qualquer hora, a qualquer momento, vai conseguir no mercado um atleta com o potencial que tem os dois, tanto o Kaique quanto o Cauã Prates, vai olhar para o mercado e vai falar, peraí que eu vou pegar aquele ali. A gente sabe, laterais são uma das posições mais concorridas do mercado e mais valorizadas do mercado, não é à toa. Quem tem não quer desfazer, mas o Cruzeiro vai acabar desfazendo, podendo até desfazer de dois. Isso precisa ser talvez melhor ajustado por parte do Cruzeiro. Eu sei que não é uma decisão somente do clube. Envolve também muita gente, inclusive o desejo do próprio atleta, que tem um peso considerável na hora de uma tomada de decisão. Mas vai forçar o Cruzeiro, naturalmente, a ir para o mercado e buscar alguém que possa suprir essa demanda. E tem que ser assim. Se a gente levar em consideração o Gustavinho e também o William, que são dois jovens jogadores da categoria de base do Sub-20 do Cruzeiro, são atletas que têm potencial para subir o Cruzeiro, mas precisa fazer com que esse desenvolvimento aconteça por processo e não por necessidade. Porque eles não vão dar conta, vão chegar no profissional, vão bater lá e não vão dar conta. Porque não passaram pelo processo que o Kaique passou, porque não passaram pelo processo que o próprio Cauã Prates está passando. Ainda está passando. Isso, e ainda está passando. Então, acho que isso talvez precisa ser melhor ajustado. Agora é uma corrida contra o tempo. Afinal de contas, o Cruzeiro corre um grande risco aí de perder o Kaique e não ter nenhum outro atleta que possa suprir a necessidade do momento. Ô, Presunto, tem uma mensagem aqui do Léo Costa no nosso YouTube, youtube.com/radiofamoficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá para você participar com a gente. Ele falou o seguinte: só acho que se o problema for fluxo de caixa, o Jonathan Jesus que deveria sair. Mas como não foi, tá vendendo os laterais. Só um ponto, o Presunto, que eu acho que é importante, para a gente trazer para o nosso ouvinte e tudo mais, que nem sempre também é só o desejo do clube que importa, né? Tem uma questão por trás aí que é muito importante e que no futebol, o Marcos Mota, que é um dos grandes advogados da história do direito desportivo no Brasil, ele tem uma frase clássica dele que eu concordo plenamente, que é: quem controla o jogador, controla a operação. No futebol é assim. O que o jogador quer normalmente é o que vai acontecer no final das contas. Não estou dizendo que os laterais do Cruzeiro estão forçando para sair, nada disso. Mas às vezes o cara bate na porta do presidente lá e falou: presidente, é a chance da minha vida, eu preciso ir embora, eu sou novo, minha família quer ir para a Europa e tudo mais, e o clube fica numa situação difícil. Aí você segura, o jogador fica insatisfeito, enfim. Tem uma série de outros fatores, não é simplesmente só a questão do fluxo de caixa, porque eu não acho que o Cruzeiro tá vendendo nenhum dos dois laterais dele pela questão financeira. Cara, eu também acredito nisso. Eu tô vendo uma galera levantando teoria da conspiração aí que os laterais que estão sendo vendidos é para poder cobrir a loucura da compra do Gerson. Será que o Cruzeiro tá pensando em ver se o Gerson é coringa de verdade, usar ele de lateral esquerdo? Não, vamos lá. Antes de eu te responder, eu preciso ser categórico em relação ao que é fato e o que não é fato. A galera tá levantando essa teoria da conspiração de que o Cruzeiro fez uma loucura e contratou o Gerson e aí não tem dinheiro para pagar o Gerson e por isso tá tendo que vender a torta direita. Eu posso confirmar, olhando nos olhos de você, que isso não procede. Isso daí é uma falácia de quem não quer o bem do clube. Tem a menor procedência. O Cruzeiro contratou o Gerson porque quis e porque tem dinheiro. A verdade é que o Cruzeiro tem dinheiro para contratar o Paquetá, se quisesse, mas não quis, justamente para não se comprometer financeiramente. Então, o Cruzeiro trabalha de maneira correta, profissional. Você pode ficar tranquilo que o que já foi feito em outrora não está sendo feito nesse momento. O Cruzeiro é um time responsável com o seu dinheiro.
Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Em relação às saídas dos meninos, o sentimento que eu tenho é que o Cruzeiro está de mãos atadas. Que o Cruzeiro está meio que sem opção. Estão forçando a barra. Não sei se é a vontade do jogador, não sei se é a vontade do empresário, não sei de quem é a vontade. Mas o sentimento que eu tenho é que o Cruzeiro está de mãos atadas e que não vai conseguir prender nem o Kaique, nem o Cauã. O Cauã já é um negócio muito bem direcionado em relação ao meio do ano e parece que o Kaique já está praticamente confirmado essa saída por 10 de euros, mais 2 por bônus, que na minha visão facilmente serão batidos, porque o Kaique é um monstro de jogador. É uma pena, eu lamento as saídas, lamento mesmo. O Cruzeiro vai ter que correr atrás e é difícil repor nessa posição. O mercado é muito vazio em relação... Cara, muito, muito vazio. O Atlético acertou o Renan Lodge, achadaço, senhor jogador, pra mim, primeira prateleira da posição no Brasil. Já mostrou isso nos jogos que fez. E eu tenho dificuldade de olhar pro mercado e enxergar opções. De verdade, tenho dificuldade. Talvez um nome que... Se o Cruzeiro tivesse qualquer tipo de planejamento em relação a isso, né, das saídas deles, se não fosse algo que estivesse sendo empurrado, poderia ter feito esse movimento do Vinha, né? Saiu do Flamengo para jogar no River Plate. Naturalmente, o Cruzeiro dá muito mais condição para jogar do que o River Plate. Inclusive, joga Libertadores, que o River Plate não joga. O Vinha foi emprestado pro River Plate. Eu não sei como é que funciona esses moldes de contrato de empréstimo, como é que funciona para romper e tal. Mas, olhando para a realidade de mercado, se não for uma loucura, eu buscaria. Porque para mim é jogadoraço. Mal aproveitado pelo Felipe Luiz no Flamengo. Eu acho o Vinha um jogadoraço. Jogadoraço. Mas agora acabou de acertar com o River Plate. Mas por empréstimo. Não sei se dá pra cortar, passar por cima, pagar uma multa e comprar o cara em definitivo do Flamengo. Não sei. Mas é um nome que veio na minha cabeça. Porque pra mim é um jogador muito bom. Muito bom. E é uma posição que eu tenho dificuldade de falar. Ô, Gris, esse aqui é muito bom. Tem dificuldade. Até os da Europa, cara. Eu gosto muito do Carlos Augusto, ex-calvo. Mas quando foi pra seleção não foi tão bem, a galera tem o pé atrás, mas não dá pra trazer um cara desse da Europa. É difícil. Impossível. Então, os nomes que eu consigo pensar são nomes óbvios. Talvez falte pra mim capacidade de pensar em bons laterais brasileiros, assim. Talvez tenha que buscar no mercado sul-americano ou em mercados alternativos, assim, né? Não sei, cara. Buscar o Rubens lá no Zenit, ex-jogador do Atlético, tá jogando de lateral esquerdo lá. Acho que o torcedor cruzeirense não vai gostar tanto da ideia. É Zenit? O Rubens não. Rubens não é Zenit. Não é Zenit, não? Rubens é Lokomotiv? Não sei, agora eu posso ter falado besteira. Mas enfim, é difícil. Pra mim, um grande problema das perdas do Kaique e do Cauã é porque é uma posição que não tem opção no mercado. Não tem. É difícil demais. Dínamo de Moscou. Dínamo de Moscou. Pro lado de lá. Em novembro de 2025, Joaquim Pinto, que na época ainda era gerente de scout do Cruzeiro, hoje ele está numa outra função dentro do próprio Cruzeiro, ele falou sobre jogadores com uma espécie de jogadores de gaveta. São jogadores que vinham sendo observados pelo scout do clube para que em algum momento, se houvesse a necessidade, ele partisse para essa vertente, para esses atletas que estavam sendo observados. É difícil da gente acreditar que nesse momento, por mais que isso exista, e eu acredito que isso exista, faça parte de um profissional que está ali preocupado também em entregar para o clube algo que seja melhor planejado, não ser pego muitas vezes de supetão, como pode estar acontecendo nesse momento com o Cruzeiro na lateral esquerda. Ainda assim, eu desacredito nesse momento que ele tem ao menos 2 boas opções na lateral esquerda. Porque o Cruzeiro não contava com isso. Assim, vamos lá. Foi falado recentemente o nome do Cuiabano, que eu acho que é um lateral de muito bom nível para futebol brasileiro. Para acho que uma não perda de um lateral esquerdo. Certo? Certo. Agora, o problema do Cruzeiro não é um lateral esquerdo. Para que ele possa dar a oportunidade de desenvolvimento, seja para qualquer outro atleta da base, mas levando em consideração o que fizeram nessa copinha, que é o William e também o Gustavinho, que inclusive fez o gol do título do Cruzeiro, ele não vai precisar somente de um lateral esquerdo. Se vender os dois. Assim, eu concordo com você, mas eu acho que o Cruzeiro vai precisar de um urgente, precisa de um lateral para chegar amanhã se o Kaique for vendido. O Kaique vai ser... vamos supor que amanhã o Cruzeiro volta a Belo Horizonte e conclui a negociação o Prates vai ser o titular. Do Kaique. O Prates vai ser o titular, mas o Cruzeiro precisa de alguém para depois de amanhã, para ser o reserva. Até porque o calendário do jeito que tá aí, não tem como. O Cauã não vai conseguir jogar todos os jogos. E eu acho que o Cuiabano pode resolver esse problema. Eu acho que é um jogador disponível no mercado,
Ele não vai ficar na Premier League. Acho que pode ser um cara para ajudar o Cruzeiro e acho que é um jogador que chega e disputa posição com o Cauã. Não acho Cuiabá um lateral de topo, mas acho que é um lateral que chega e disputa a posição e cumpre bem ali no Cruzeiro. E aí o Cruzeiro vai ter até o meio do ano para pensar num outro nome, talvez principalmente um nome de maior impacto para chegar e ser o titular absoluto. E sobre o Cuiabano, eu tenho algumas informações que o Vasco fez contato com o Cuiabano. Na verdade, tem contatos bem avançados. O Cruzeiro vai ter que acelerar. Porque hoje é quinta. Eu acredito que se o Vasco mantiver o ritmo da informação que eu tenho, é coisa para amanhã, sábado, tá com o negócio fechado. Então, o Cruzeiro vai ter que... Dá para dar o chapéu pelo seguinte motivo. A primeira oferta do Vasco foi empréstimo com opção de compra. Engatilhada por alguns tipos de metas. Nottingham recusou. O Nottingham queria uma compra, em definitivo. E aí, o que o Vasco propôs? Empréstimo com valor fixado e obrigatório de compra ao final desse ano de empréstimo. E isso agradou o Nottingham. Essa informação que eu tenho é que o Nottingham aceitou a oferta do Vasco de um empréstimo com opção fixada e garantida de compra obrigatória, né? A palavra que usa. Não é opção, né? Obrigatória, isso. Empréstimo com obrigação de compra. Isso, empréstimo com obrigação de compra, o Nottingham aceitou a proposta do Vasco. Qual é a minha teoria? E aí não é informação, é feeling. Se o Cruzeiro vier com a compra de imediato, o Cruzeiro dá o chapéu no Vasco. E aí não é informação, isso é feeling. Se eles toparam o empréstimo com obrigação de compra, ao fim do empréstimo, tem convicção, mas aí de feeling, uma convicção de feeling, que se o Cruzeiro chegar rapidamente... E tem que ser rápido, já não fecha terça-feira. Chegar rapidamente, da Europa. rapidamente, e fizer uma compra de imediato, o Cruzeiro dá um chapéu no Vasco. Mas aí a janela da Europa é pra entrada, né? O Cruzeiro pode comprar o Cuiabano depois da janela fechada na Europa, não é um problema. Os clubes da Europa não podem comprar mais jogadores daqui do futebol brasileiro depois da terça-feira, mas a gente ainda pode buscar alguém lá, embora isso fique mais difícil, porque aí o clube não tem como substituir mais o jogador que ele negocia, etc. e tudo mais. Mas, enfim, é uma situação que a gente vai ficar acompanhando. Amanhã, certamente, teremos desdobramentos a respeito, principalmente, dessa situação do Kaique, justamente por conta disso que a Amanda trouxe. A janela está fechando na terça-feira no futebol europeu, então a gente tem pouquíssimo tempo para que esse negócio seja concluído de fato, se ele for concluído. Antes de passar, daqui a pouco o Matheus Oliveira está chegando com as informações do Botafogo.